Bom dia, tudo bem com vocês, meninos? Espero que sim. Antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrá-los que a nossa aula começa às 7 da manhã, termina 11h15, meio-dia, meio-dia e 10, meio-dia e 15, não é? Então vamos começar a assistir as videoaulas às 7 da manhã, porque aí à tarde vocês ficarão livres e na resolução das atividades também na quarta-feira. Façam pela manhã, porque à tarde estarão tranquilos. Então vamos para mais uma aula, que é a correção das atividades da aula anterior. Na questão 1, nós temos assinale a ou as alternativas que apresentam uma palavra formada por derivação imprópria, né? O verde do ar me fascina. B. A raposa desdenhou as uvas por achar ainda que estavam verdes. C. Hoje estou me sentindo meio fraco, acho que é por causa da gripe. O movimento de suas mãos denuncia sua insegurança e vamos movimentar a festa. Então, como correta, nós temos a A e a letra D. Verde como adjetivo, né? Ele está como substantivo, movimentar verbo, ele está como substantivo. Na 2, leia o título da notícia e responda as questões de 2 a 4. STF considera ilegal ensino domiciliar. Questão 2 aqui. Quanto à transitividade, o verbo considerar é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, né? Transitivo direto e indireto ao mesmo tempo ou um verbo de ligação? Então, ilegal. Então, nós temos como verbo transitivo direto. Ilegal o quê? O ensino domiciliar. Então, letra B. Na questão 3, eu coloquei acima ali a frase, né? A oração anterior. STF considera ilegal ensino domiciliar. Na questão 3, a expressão ensino domiciliar exerce a função sintática de quê? Objeto indireto, predicativo do sujeito, objeto direto ou predicativo do objeto? Então, nós temos ali como letra C, objeto direto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Quarta, assinala as alternativas corretas quanto à regência verbal. Então, nós temos aqui A. Ao regressar na escola, viu os amigos. Dirija-se ao próximo caixa. C. Chegamos ao colégio atrasado. Eu sempre assisto filme de terror. Eu sempre pago os empregados. Então, em qual delas que está correto a minha regência? Na B, dirija-se a quê? Ao caixa mais próximo. E chegamos a quê? Ao colégio atrasado. Então, B e C. Na questão 5, analise as duas orações considerando a norma padrão de linguagem. Em seguida, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. 1. Ele queria muito aquele carro. 2. Ele queria muito aos seus pais. Então, em 1, o sentido do verbo querer é ter afeto, estima. B. Em 2, o sentido do verbo querer é desejar, pretender. Na C, em 2, o sentido do verbo querer é ter afeto, estima. E D, em 1, o sentido do verbo querer é desejar, pretender. Então, como correta, nós temos falsas, nós temos a F, a A e a B, né? Falsas, desculpa. E as duas últimas são verdadeiras, certo? Leia a reportagem a qual faz referência a outro problema que envolve as redes sociais. As notícias falsas
fake news, que podem causar grandes transtornos às pessoas que acreditam nelas. Então aqui nós temos um texto que o nome é Epidemia de Mentiras. Isso vocês têm na página 12 da apostila de vocês, né? A questão 25. Então, essa epidemia de mentiras, quando o meu texto, eles trazem aquelas notícias que não são verdadeiras, são falsas. Muitas vezes eles usam o nome de algum especialista no assunto, como nesse texto eles trazem o Drauzio Varela, né? Só que depois eles pecam porque eles falam que é a cura da diabetes. E que nós sabemos que o diabetes ele não tem cura, né? Você tem que se cuidar com a alimentação, certo? Então vejamos aqui. No primeiro parágrafo da reportagem, relata-se o caso de uma pessoa que sofria de diabetes. O que aconteceu com ela? Ela, provavelmente dentro do texto, ela foi pelas indicações, né, falsas. Então, ela se tratou com uma dica que viu na internet, que era beber um copo de baba de quiabo com água todas as manhãs. Só que com isso a sua doença agravou, levando-a à amputação de um dedo do pé. Na questão 26, por que os repórteres decidiram iniciar o texto com este caso? Então, para nos mostrar aos leitores, para mostrar ao leitor as consequências drásticas que nós temos ao fazer uso de uma notícia falsa, Então, isso pode levar a sérios riscos de saúde. Então, quando ele coloca ali, então ele nos mostra o quê? Ele mostra ao leitor as consequências disso e que uma notícia falsa pode ter, assim, e a motivá-lo a continuar a leitura. Então, por isso que ele coloca lá no início do texto, mentiras, epidemias falsas, ou coisas assim. Na questão 27, releia o trecho a seguir. Ao ser diagnosticado com diabetes em 2013, o comerciante, hoje com 59 anos, ouviu a orientação de tomar comprimidos diariamente, equilibrar a alimentação e fazer exercícios. Então, isso aqui é um trechinho lá do texto que antecede a questão 25. Com base nessa leitura, é possível concluir que um médico receitou medicamentos para a pessoa citada? Ou alguém indicou medicamentos para a pessoa citada? Então, nós temos aí como uma pessoa, Na questão 28, o título da reportagem é Epidemia de Mentiras. Considerando o significado de epidemia, responda às questões a seguir. Qual é a doença abordada pela reportagem? Então, nós temos aqui as fake news, as notícias falsas sobre a saúde, Então, nós temos que tomar bastante cuidado. Na B, que efeitos essa doença causa nas pessoas? Elas impedem que as pessoas doentes procurem tratamentos médicos para suas enfermidades. E elas não fazendo isso, acaba por agravá-las. Na questão C, qual informação presente no segundo parágrafo mostra que essa doença ataca um grande número de pessoas? Aqui são as informações, que aparece lá no texto, a informação sobre o número de compartilhamento da mentira da baba milagrosa, Então, 485 mil pessoas, acessaram. E quando essas pessoas elas acessam ali, o que vai acontecer? Eles vão ganhar,
né, em mídia, vai aumentar a pontuação deles, né? Quanto mais pessoas acessam, mais eles crescem aí como que eu diria, aumento, né, de visualizações aí, certo? Então nós temos aqui os modalizadores. Os modalizadores são elementos linguísticos que mostram a atitude do emissor de aprovação, de crítica, de dúvidas e etc. Em relação a um enunciado, entre as classes de palavras que exprimem tal atitude estão o substantivo, o adjetivo e o advérbio. No título da notícia, nós temos ali epidemias de notícia, né? Então eu tenho substantivo e tenho aqui, ou seja, eu tenho o substantivo e tenho de notícias aqui com a minha locução adjetiva. Na linha fina do meu texto, nós temos praga na política. As fake news também se tornaram um caso grave de saúde pública. Emagrecimento, câncer e diabetes são os temas preferenciais das enganações. Então, olha, nós vimos que as classes de palavras aqui, nós temos como substantivos, adjetivos e advérbios, né? Então, ó, praga, na política, praga é meu substantivo, casos graves de saúde, então nós temos também aqui grave com o meu substantivo, e temos aqui enganações, né? Que é um adjetivo. Na questão 29, analisando o título da linha fina, pode-se prever se a reportagem adotará uma atitude neutra ou crítica sobre o tema. Justifique sua resposta. Então, pela linha fina ali, dá para nós percebermos que ele adota uma atitude crítica, né, a respeito do que vai ser colocado no decorrer do meu texto. Então, olha ali, as palavras e os sintagmas empregados, né, no título e na linha fina, como epidemia, praga, caso grave de saúde pública, enganações, permitem prever que a reportagem adotará uma atitude crítica sobre o meu tema. Na questão 30, o texto da reportagem, ele mantém a mesma atitude que se percebe no título e na linha fina? Vamos apontar os exemplos ali, nós já falamos. Sim, quando ele disse vídeos enganadores e mentira da baba, isso nós podemos encontrar no segundo parágrafo do meu texto. Ambientes infectados por mentiras, vídeos perigosos, truques explícitos e uma completa invenção, nós podemos encontrar no quinto parágrafo do meu texto. Deixa eu voltar um itemzinho para vocês. Quando nós vamos ler um texto, reportagem, no caso esse texto, né? É importante que antes de tudo, vocês façam uma leitura do texto, enumere os parágrafos, né? Porque aí vai ficar mais fácil para que vocês possam entender o texto e resolver as atividades, ok? Na questão 31, a reportagem informa que as doenças graves que assolam e matam milhões de brasileiros são justamente as mais usadas para fisgar leitores desavisados. Os sites que difundem notícias falsas escolhem doenças que acometem um grande número de pessoas. O que eles ganham com isso? O que será que eles ganham com isso, né? Eles vão ganhar mais publicidade. Então, olha ali, ao escolherem esse tipo de doenças, um grande número de visitantes acessa os sites, o que lhes gera uma receita de publicidade, né? Vai aumentar, ok? Então, espero que vocês assistam essa aula com bastante atenção e
resolvam as atividades propostas na quarta-feira, ok? Um beijinho e até mais.